Quais são os desafios do mercado brasileiro de telecomunicações? Nos últimos anos, as operadoras competitivas têm sido responsáveis por grande parte do crescimento da banda larga no Brasil, e novas tecnologias como Internet das Coisas e 5G trazem oportunidades de crescimento para o mercado brasileiro. Eu estou aqui com Hugo Baeta, diretor regional de operações da Cisco, Rubens Milito, especialista de novos negócios da Huawei, e João Moura, presidente executivo da Telcomp, para discutir os desafios e as oportunidades desse mercado. Eu vou começar perguntando para o Hugo. Hugo, como eu disse, as operadoras competitivas foram responsáveis por grande parte do crescimento nos últimos anos. Como você vê especificamente esse mercado, o mercado de banda larga? Renato, primeiro, obrigado em nome da Cisco pelo convite. E realmente, a gente olhando para o panorama brasileiro, a gente vê que o desafio que a gente tem são mais de 5.500 municípios, uma boa quantidade, aí, por volta de 1.000 a 1.200, com mais de 30 mil residentes, né? E a gente vê que as operadoras competitivas, elas têm muitas vezes uma vantagem da proximidade física, né? São empresas muitas vezes menores, são empresas que estão fisicamente mais próximas e com algum tipo de investimento e fomento, tanto do lado financeiro quanto tecnológico, elas conseguem bons resultados. E acho que vale a pena a gente comentar que algumas tecnologias emergentes acabam ajudando isso, né? Uma das tendências que a gente vê é o tema de cloud, de multi-cloud, né? Há uma questão de chegar a essas residências ou chegar a essas empresas que estão espalhadas pelo Brasil, que é um tema forte de infraestrutura, né? E aí a gente pode ter uma discussão, porque essa infraestrutura inevitavelmente vai requerer um investimento de capital mais forte. Agora, em cima dessa infraestrutura, a gente vê que a tendência a médio prazo é que cada vez mais você vai ter uma inteligência de aplicações, de conteúdo, que não necessariamente ela está residindo dentro dessa operadora competitiva, ela pode estar numa cloud nacional, numa cloud internacional e num conceito que a gente está trabalhando muito fortemente, que é um conceito de multi-cloud, né? Então, acho que é um aspecto que a gente pode abordar e acho que a gente pode abordar também o aspecto da infraestrutura, né? Que é o aspecto das tecnologias que estão aí e estão vindo mais fortes para a banda larga, né? Para habilitar essa chegada a esses clientes. Então, 3G, 4G, a gente tem agora a chegada do 5G. Existe uma questão também a ser debatida, porque o 5G também ele é uma tecnologia bastante complexa e intensa em capital, então, quanto ela vai ser acessível ou não para operadoras menores, né? E as tecnologias não wireless, mas com cabeadas, né? Com fibra, que também os equipamentos, as soluções, elas estão cada vez mais eficientes em custo, né? Muitas delas já fabricadas no Brasil. Abrindo um parênteses, apesar de ainda muitos dos insumos serem internacionais, a gente está sendo impactado aí pelas questões cambiais. Mas, assim, acho que tanto sem fio quanto com fio tem uma tendência forte de viabilização dessa chegada a esses municípios, né? Rubens, eu queria saber de você o que você tem visto de casos interessantes, importantes, de empresas que têm conseguido aproveitar bem as oportunidades que existem nesse mercado aí em crescimento, principalmente de banda larga, de comunicação de dados. Bom, Renato, obrigado por chamar aqui a Huawei para eu representando aqui a Huawei. Bom, a gente tem trabalhado no mercado mundial e no mercado brasileiro de uma forma convergente, né? Fala-se muito tanto do móvel quanto do fixo. Na verdade, a gente enxerga os dois como duas tecnologias que andam juntas, né? A operadora, quando ela investe, por exemplo, nessa infraestrutura de fibra ótica, ela hoje tem uma convergência que ela transporta essa rede fixa e essa rede móvel nessa mesma fibra, por exemplo. No nosso caso, a gente tem investido muito em otimizar o uso dessa fibra, por exemplo, tentar trazer mais capacidade para essa fibra, né? Para você ter uma ideia, no mercado brasileiro, hoje, em torno de 70% da população tem acesso à internet,
Dentro desses 70%, a gente tem em torno de 69%, se não me engano, que tem acesso móvel, né? Então, nos últimos 3, 4 anos, por exemplo, a gente tem verificado um crescimento muito forte, por exemplo, da rede 4G, né, no Brasil. Então, como a gente enxerga, dentro dessa tecnologia 4G, que a gente tem os nossos smartphones, né, a gente tem um serviço que é bem interessante, que é o que deve vir no 5G, que é o FWA, que no Brasil tem só 1% de utilização, né? Então você tem uma banda larga fixa em torno de 40% e 1% só de uma rede móvel que cobre aproximadamente 90% do Brasil já, da população, sem ser utilizada. Então é um tipo, por exemplo, de serviço que a gente enxerga com potencial muito grande de levar banda larga para a população, né? Juntamente com a rede fixa, né? A rede fixa ela é muito importante, a banda larga fixa, por quê? Porque a partir do momento que você tem, principalmente nos centros urbanos, né, essa questão de retorno de investimento da operadora que é muito importante, ela consegue ter um custo-benefício melhor. E aí, nesses principais centros, ela consegue ter um retorno de investimento melhor, ela tende a investir mais nessa banda larga fixa, né? É o que a gente acaba acontecendo no nosso mercado. E, por um outro lado, quando você começa a olhar o mercado mesmo brasileiro, no ponto de vista das operadoras, a gente percebe um investimento muito forte, como eu falei, né, tanto móvel fixo, e também no custo desse serviço, né? Se você pensar aí nesse ano, principalmente, o custo dos planos, principalmente aos pós-pagos, né, de 4G, que é um que está bem forte no nosso mercado, ele praticamente reduziu uma média de 50% esse valor. Você pagava em torno, por exemplo, de R$ 100, uma média, para você ter 3 gigas, por exemplo. Hoje você paga R$ 50. E o que as operadoras estão fazendo? Elas estão agregando valor. Algumas oferecem, então, serviços adicionais de entretenimento, seja vídeo, seja música, né, seja notícias, para poder agregar valor a essa conexão. E outras começam a fazer o que a gente chama de bundle, né? Ou combinar. Você consegue fornecer uma fixa móvel por um preço melhor, você faz esse tipo de serviço, dá mais capacidade para o usuário, né? Em vez de 3 GB, vai para 6 GB, um exemplo. Então é isso que a gente está percebendo muito forte no Brasil. Essa caminhada para ir para esse caminho, né? Principalmente do vídeo, entretenimento, e agregar esse valor no serviço do usuário, não só dados. João, eu queria saber de você, na Telcomp, na associação, tem essa visão aí mais abrangente do mercado, né? Eu queria saber como que você vê hoje a situação das operadoras e quais são os principais desafios para esse crescimento continuar a se manter aí para os próximos meses, próximos anos. Obrigado, Renato. Nós estamos vendo um momento assim de mudanças muito importantes, muito profundas nos últimos anos. Se lembrarmos alguns anos atrás, o modelo de prestação de serviços de telecomunicações era integrado nos grandes grupos que cobriam toda a cadeia de valor, desde a conectividade internacional, transporte, acesso e atendendo o cliente residencial e corporativo. Hoje, esse modelo não é mais assim. Nós temos competição em cada um desses elos. Não só os grandes grupos separaram as suas operações de cabo submarino, de serviço de conectividade internacional, como outros cabos, vários cabos estão chegando no Brasil, cabos independentes, oferecendo esse serviço. E isso jogou no mercado com competição, isso jogou o preço lá para baixo, né? O elo seguinte da cadeia era aquele que demandava a prestação de serviço de transporte, para que o pequeno provedor regional pudesse ter acesso a um ponto de troca de tráfego e consequentemente, acesso à internet. Nesse segmento, a competição também vem evoluindo bastante. Nós temos várias associadas, empresas que estão investindo bastante em redes expressivas, redes de transporte que hoje estão na casa de centenas de milhares de quilômetros no país todo. E aí, nesse contexto, é que abre-se espaço e condições de concorrência para operadoras especializadas no mercado corporativo e no mercado residencial. Nesse caso, preponderantemente, provedores de internet regionais, que hoje nós temos alguns milhares no Brasil. Mas, por trás dele, existem as operadoras competitivas que oferecem
as suas redes de transporte, e todo um conjunto, eu diria, pelo menos na Telcomp, entre os nossos 75 associados, cerca de 40 empresas no Brasil todo, são especializadas em atender o mercado corporativo, que é um mercado, a gente fala muito das regiões remotas que não têm serviço de telecom, mas nas grandes cidades, muitas empresas não têm o serviço que elas precisam para ter acesso a um cloud, para ter acesso às novas aplicações que estão por aí. Então, hoje, o desafio dessas empresas é instalar infraestrutura para poder oferecer serviços diferenciados, de maior valor agregado e, consequentemente, conseguirem competir com os gigantes integrados, as operadoras integradas, que têm um poder formidável. Eu queria saber do Hugo, né, na sua visão, quais são hoje os principais gargalos ao crescimento no mercado brasileiro de telecomunicações? O que precisaria ser feito, ser mudado para que fosse mais fácil de as empresas investirem e conquistarem mais clientes? Então, Renato, eu vejo assim, o crescimento ele está baseado num tripé, né? Uma parte desse tripé é mais fácil alguns pés, né, desse tripé são mais fáceis, outros mais difíceis, mas um é o mercado, né? E a gente comentou, né? Existe um mercado no Brasil, ainda que existe um desafio, que é o desafio da receita. Se a gente pegar a receita média, seja no ambiente residencial, né, no cliente residencial, seja no corporativo, ela é bastante mais baixa do que em outros mercados, né? Mas, de alguma forma, esse mercado existe, ele está crescendo, o tráfego está crescendo, a demanda por aplicações está crescendo, né? Então, vamos tomar esse lado positivo. A outra parte, o outro pé, né, desse tripé é a questão das tecnologias, que aí estão os fornecedores de tecnologia, no caso aqui a Cisco, e as operadoras, trazendo soluções mais eficientes, ou seja, que levam mais benefício com um custo, né, e que trazem uma viabilidade econômica maior. E aí a gente começou a discutir aqui do multi-cloud, do 5G, e aí tem outras tecnologias que a gente pode falar também, né, que vão trazer mais banda e mais benefício a um custo menor, ainda que também o porém aí é que pode ter um degrau de investimento inicial grande, né? E aí tem que discutir quais as que conseguem fazer esses investimentos, ou qual tipo de modelo de negócio, que muitas vezes, como o João estava falando, vai ser um modelo mais segmentado, mais fracionado, do que ter alguém que vai fazer fim a fim. E a terceira parte desse tripé, então, na segunda ainda, assim, a gente vê que tem tecnologias que estão favorecendo esse crescimento, que estão ajudando a destravar. A terceira parte do tripé é o que está na mão do governo, né? Então, é uma parte mais regulatória e tributária, que a gente tem visto alguma evolução nesse tema, né? Então, por exemplo, o PL 79, enfim, a gente modernizar o marco regulatório de telecomunicações, que vai ser algo fundamental. A parte tributária, que também a gente não precisa discutir aqui, já é super debatida, e a gente sabe que ainda muito dos serviços de telecomunicações, apesar de serem algo essencial, ainda são vistos ou taxados como artigos de luxo, né? Tem impostos muito altos, mas seria o terceiro tripé, que assim, ele está andando talvez mais devagar que os outros dois, mas também tem algum avanço, e a gente espera que, enfim, aí no próximo ano a gente consiga ter um avanço nisso. Então, assim, eu vejo de forma positiva, né? Há avanços nos três, alguns mais lentos, outros menos, mas que apontam para que a gente vá destravar coisas para viabilizar essa penetração de tecnologia e aplicações, não só no acesso, né, mas o acesso ao conteúdo e às aplicações, que é o mais importante. Vou aproveitar essa pergunta sua. Recentemente, acho que semana passada ou retrasada, teve um evento fora dentro do ITU, onde a Huawei fez um trabalho bem forte globalmente, né, do quanto que a nossa indústria, o ICT, né, ela impacta no país de uma forma econômica, social, de como essa indústria está sendo impactada. Alguns números que a gente chegou numa conclusão média global, né, depois vocês podem procurar no site, é que de 10% a 16% de investimento médio e na indústria de ICT, ele impacta em 1% no crescimento do PIB, né, seja ele diretamente ou indiretamente.
Além disso, né, o que a gente percebeu? Quer dizer, o Brasil, nesse ano passado, já contribui em 3,2% a nossa indústria, né? E o que é mais importante dentro desse estudo, de uma forma geral, que foi uma harmonização para o mundo inteiro, né? O principal líder nesse processo, o habilitador, acabou sendo quem? O governo. Por quê que a gente chegou nessa conclusão? Foram 3 pontos principais. A questão da infraestrutura. A infraestrutura de telecom está mudando, como foi falado aqui, né? O que acontece? Antigamente você tinha uma infraestrutura orientada, né, para uma torre, por exemplo, ou um acesso residencial, aonde hoje você tem uma infraestrutura que ela é compartilhada para serviços em nuvem, né, você fornece outros tipos de aplicação, você tem uma infraestrutura hoje que utiliza a parte urbana, por exemplo, o poste de luz de antigamente, de hoje é de luz, mas na verdade, que é um custo, né, um custo para o governo. Na verdade, hoje isso se torna um poste inteligente. Você coloca câmera, você coloca uma cobertura celular, você agrega serviços. Então, o que era um gasto, por exemplo, para o governo, se torna uma fonte de receita. Você está arrecadando imposto em cima desse produto, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. Então, existe esse primeiro pilar muito importante do governo, que é o quê? Ele está no momento de agregar esses vários setores. Porque a partir do momento que o telecom começa a sair desse mundo só de fornecer infraestrutura em torre, fornecer essa fibra ótica na casa da pessoa, essa questão cabeada, né, para a empresa, ele começa a invadir outras, podemos dizer assim, invadir outras áreas. A partir de iluminação pública, é um outro setor. Quem vai falar com esse pessoal? A gente tem falado muito de carro conectado. Quem vai falar com esse pessoal? Quem vai integrar esse pessoal? É o governo, que acaba fazendo essa função importante. O segundo ponto é a questão da inovação. Quando o governo, a gente fala que ele tem que ele ajudar a desenvolver, a facilitar a inovação, não é no ponto de vista de que ele vai só investir dinheiro via BNDES para a inovação. Não, é a questão da educação, que é extremamente importante. Você tem um pessoal que tem um conhecimento melhor da tecnologia, saiba usar mais, né? Você ajudar essa questão das startups, né, por exemplo, ou empresas nesse setor de tecnologia que vem desenvolvendo soluções. E o terceiro, querendo ou não, tem a questão importantíssima que é a regulamentação, né? É ele que vai fiscalizar e ajudar a direcionar esse caminho, né? De como é que eu consigo dar uma qualidade para esse meu usuário final. A operadora está fornecendo um serviço de qualidade, né? O pequeno provedor está fornecendo um serviço de qualidade. Então, esses 3 passos. Eu lembro muito, eu estava comentando, né? Não sei se vocês viram recentemente, uma entrevista do Jack Welch, né? Da GE. E eu me lembro, o governo, podemos dizer que é o líder, né? Foi o líder, o que é importante o líder na empresa? É o governo, né? É naquele jogo do curling que você vai, né, que a gente vê nas Olimpíadas de Inverno. O cara joga ali a bolinha e quem que tem que sair varrendo? O governo. Porque a gente está ali, a gente é a indústria. O pessoal quer. Quem que vai limpando ali para passar na frente? Tem que ser o governo, junto, obviamente, com o nosso setor privado, uma parceria pública-privada. Mas os líderes, ou seja, os gestores que estão ali na frente, eles têm que preocupar com esse lado, de fazer que a indústria vá, né? Isso que a gente tem percebido. Então, João. Eu vou pegar uma carona também. Certo. Acho que a pergunta é bem abrangente. Realmente, acho que a visão do governo como alguém que vai na frente removendo barreiras inúteis, para nós no Brasil, eu acho que já seria bom demais. Bom demais. Hoje a gente vê o governo fazendo exatamente o contrário, colocando barreiras. Você quer investir e vem uma dificuldade. Olha, por exemplo, na Telcom, nós estamos hoje, essa semana, entrando com ação em 12 municípios, aqui por perto, para poder implantar rede. Quer dizer, governos municipais impondo taxas, cobrando valores ilegais, que ele sabe que é legal, que ele vai perder na justiça, mas cria esse tipo de óbice, né, que é lamentável. Por outro lado, nós estamos num mercado, né, aqueles que os economistas classificam, aquele mercado em que a oferta cria demanda. No momento em que você disponibiliza um serviço, o cliente, mesmo que estatisticamente não tivesse condições de consumir aquele serviço, ele vai arranjar uma maneira de consumir, vai tirar de outro lugar, vai consumir e nunca mais. Ninguém foi cliente de banda larga e agora não é mais. Não existe essa categoria. Quem foi uma vez, ou melhorou de vida, ou aprendeu, ou arranjou um jeito de tirar dinheiro de outro lugar para aquele serviço. Então, são poucos os segmentos da economia que têm essa característica. Quer dizer, e para as empresas é a mesma coisa. Na hora que uma empresa instala uma plataforma, uma suíte de softwares na nuvem para gerir sua produção, seu CRM,
ela não volta mais. Ela só vai querer daí para melhor. Então, o desafio dos provedores de tecnologias, como o Cisco, Huawei, juntamente com as operadoras, é levar isso de uma forma racional, equilibrada financeiramente, né, do ponto de vista econômico-financeiro, com a visão de resultado, e aí a gente entra num ciclo virtuoso, que é o que todo mundo quer. Hugo, eu queria saber de você. Você citou aí multi-cloud, né? Citou IoT. O que você vê de oportunidade com novas tecnologias, né, que estão disponíveis ou que vão chegar no mercado, né? Tanto para as empresas operadoras gerarem novos negócios, como também para empresas de outros setores, né, usarem essas tecnologias, ou até mesmo o governo, né, e conseguir melhores resultados, mais eficiência e esse tipo de coisa. Sim, então, Renato, e respondendo a tua pergunta, mas assim, fazendo só aqui um preâmbulo e emendando ao último debate aqui, resposta rápida, tanto para a IoT quanto transformação digital, assim, o governo tem trabalhado próximo à indústria para gerar o Plano Nacional de IoT, o Plano Nacional de Transformação Digital, o Plano Nacional de Conectividade. Então, assim, existem planos bastante interessantes e bastante alinhados. O que falta, obviamente, é colocar esses planos em execução de forma mais acelerada. Mas, assim, existe a discussão e existe um senso comum para onde a gente quer ir. Agora, tentando tangibilizar um pouco mais, o que está acontecendo, por exemplo, do lado de transformação digital, que a gente vê que todas as indústrias, para que se mantenham competitivas, né, no segmento que elas operam, cada uma no segmento, elas estão passando por uma transformação. Quer dizer, o uso da tecnologia mais intenso e de forma a trazer eficiência, a trazer competitividade, é fundamental. Algumas estão sofrendo mais, e isso é para ontem, outras vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2, mas assim, é uma realidade e é parte dessa grande transformação, evolução que o mercado está. E nesse contexto, quer dizer, dependendo da empresa, obviamente que existem segmentos e empresas que são grandes e têm, vamos dizer, um potencial e um poderio econômico de fazer investimentos a médio e longo prazo muito maior. Mas a gente vê que assim, isso é uma realidade para pequena, para média e para grande. E como é que a gente vê isso acontecendo? As pequenas, médias empresas, elas não vão ter grandes áreas de IT super especializadas, não só no segmento e nas tecnologias para aquele segmento, mas uma parte que entra muito, muito forte, a parte de segurança, quer dizer, cada vez mais você que está conectado, cada vez mais você tem uma interface com o mundo externo maior e acaba sendo inviável para essas empresas fazerem isso, né, e cada vez mais. Então, abre um espaço não só para as grandes operadoras, mas para operadoras e provedores de nicho, né, e muitas vezes associados com as grandes operadoras. Então, aí existem vários modelos, né, de negócios, lembrando que ainda cabe às grandes operadoras uma boa parte da infraestrutura pesada, né, os investimentos de médio e longo prazo são elas que fazem, trazer soluções de nicho para esses segmentos. E essas soluções, cada vez mais, a gente vê na Cisco, a forma que a gente trabalha, são soluções verticais, né? Não é aquela solução que uma solução dá para qualquer mercado. Tem uma parte comum, mas tem uma parte cada vez mais específica. E ter provedores de serviço que conseguem focar em indústrias específicas, de, por exemplo, tangibilizar o tema e trazer soluções de IoT. Quer dizer, IoT não é só conectividade, você tem que ter dispositivos e sensores especializados para determinada indústria, vamos dizer, agroindústria. Além da conectividade, muito disso vai estar residindo numa nuvem, né? Então, não significa que esse provedor também ele tenha que construir tudo, não. Ele vai ter que ter parcerias fortes com os dispositivos, quem traz as soluções na ponta de dispositivos, parcerias com a conectividade e parcerias com as aplicações na nuvem, né? E fazer essa gestão, essa orquestração fim a fim, né? Então, a gente está muito focado em viabilizar esse ecossistema de soluções e trazendo 2 aspectos, ou 3, diria, importantes. O multi-cloud, que eu já comentei, né, que não é uma nuvem que vai fazer isso, quer dizer, são aplicações em várias nuvens, né, e tanto a operadora ou o provedor de serviços quanto o cliente tem que estar inserido nesse ambiente de multi-cloud. A outra questão é a segurança, né, que
ela passa a ser fundamental, né? Você ter segurança em todos os pontos e essa gestão de segurança de forma centralizada, ainda que seja uma segurança distribuída, e um tema cada vez mais forte de automação e inteligência, que é as redes elas têm uma tendência de não mais, dada a complexidade, de você ter intervenção humana em tudo que acontece. A rede ela tem que ser suficientemente inteligente para você extrair o que a gente chama de analytics, né, big data, informações, uma inteligência artificial que processa isso e uma atuação, que é uma automação que reconfigura de acordo com o que seja necessário. Então, multi-cloud, segurança e automação são coisas que, verticalizadas para cada indústria, elas passam a ser oportunidades bem interessantes para esses provedores, né, sejam pequenos, médios ou grandes. Obrigado. Hugo, Rubens, e você, como você vê o futuro próximo? Onde estão as principais oportunidades em TIC? Eu vou tentar fazer um paralelo. Acho que o futuro já é no presente, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, vou pegar uma tecnologia que está bem falada, né, está na língua de todo mundo, muito bonito, que é o 5G. O 5G, se você for pegar essa revolução que o 5G traz, ele já começa a trazer o que há de melhor em cada tecnologia hoje do presente, né? Então ele vai, por exemplo, na rede móvel, né, por exemplo, no 4G, nessas redes, né, de rede móvel hoje é o 4G ou o Giga-LTE, se fala no mercado, ele pega dois principais pontos ali que já está sendo utilizado hoje, que é o quê? Agregar frequências, você consiga aumentar essa capacidade de espectro, né? Você, ao invés de usar uma capacidade hoje de um tipo de tecnologia que está hoje, você consegue somar isso daí e dar essa capacidade para o usuário. Um outro item bem importante é o que a gente chama de MIMO, que nada mais é você conseguir transmitir mais informações ao mesmo tempo e receber. Isso já tem no 4G, ele vem de uma forma a massificar isso daí. Outro ponto importante, se fala muito, já existe, a gente tem usado bastante, já é possível usar hoje nas redes atuais, sem esperar o 5G, que é o cloud, né, a virtualização dessa estrutura. Então, você começa a perceber uma oportunidade das operadoras, principalmente na questão de OPEX e CAPEX. Né? Você tem um OPEX saving ou um CAPEX saving, né? Você começa a salvar esse investimento e a sua operação. Por quê? Porque você começa a ter uma nuvem integrada da sua estrutura de IT, que você fornece dentro da sua empresa, ou fornece esse serviço, às vezes, para um segmento aí de negócios, né? De uma empresa, uma pequena empresa, integrado com uma estrutura de nuvem da telco, né? Que é o fornecimento dos serviços que a gente tem hoje. Então, quer dizer, já é uma coisa que existe hoje. E, por último, como foi falado aqui, né, para o nosso colega da Cisco, que é a questão da inteligência artificial. Onde está a inteligência artificial hoje, em todos esses elementos? Porque a inteligência artificial nada mais é que são algoritmos, né, que têm a capacidade de aprender com o que acontece nessa rede. Né? Então, assim, você tem hoje, na parte de transmissão, que conecta, né, essa rede, você precisa de uma operação com custo menor, você precisa de uma operação que seja mais barata. Então, esse tipo de elemento na rede, a inteligência artificial, ela consegue te fazer isso, ela consegue fazer essas otimizações, aprender com o que está acontecendo na rede e otimizar essa rede de forma que o usuário final acaba indo para um caminho personalizado. Né? Você está começando a tentar entregar uma rede personalizada para esse cara. Eu consigo ajustar minha rede de uma forma tão inteligente que ele vai ter a melhor experiência para ele naquele momento. Que é diferente da sua necessidade, que é diferente da sua necessidade. Mas a rede consegue fazer isso para você. Então, essa evolução que a gente está vendo. Quais são, então, os principais fatores que a gente tem visto? Agora, a IoT, né? A gente vê isso muito forte. Por quê? Porque a IoT ele se torna uma nova fonte de receita para a operadora, né? Ou para o mercado, né? Das pequenas. Ou seja, o Brasil, por exemplo, que tem um ambiente muito agrícola, a gente sabe, forte, é uma área muito importante, otimizar esses processos. Você acaba caminhando para um caminho de cidades inteligentes, né, onde você tem essa questão de conectividade. Então, o IoT ele vem para trazer essa informação do que está acontecendo na rede. A rede, né, móvel, né, ela permite você ter essa densidade, né, e atendimento de vários dispositivos. Você começa a ter informação, e aí você precisa do Big Data, você precisa de Analytics, você começa a trazer informação e começa a gerar o quê? Otimizações, resultados, e um melhor produto, um melhor serviço. Né? Além do IoT, tem a questão da computação em nuvem, né, que é muito forte. A gente já vê as operadoras indo para um caminho de virtualização dessa rede, porque você já prepara esse caminho dessas redes, né, atuais para o futuro, que é o 5G. Hoje você já consegue ter uma rede virtualizada para atender a demanda, por exemplo, do 4G, já é uma realidade.
E, bom, e a questão, como eu falei, da inteligência artificial. São pontos importantíssimos aí que ajudam nesse processo de novas receitas para as operadoras e para o mercado, né? Sai do modus operandi tradicional, né, podemos dizer assim. Bom, então a gente ouviu aqui um pouco do ponto de vista da oferta de tecnologia. Se a gente pegar do ponto de vista da demanda, na sua visão, para onde está indo o mercado nos próximos anos? Olha, eu acho que as operadoras competitivas, de uma maneira geral, estão muito preocupadas, muito atentas aos temas que foram tratados aqui. Mas, quando chega de manhã no escritório, ele está pensando numa coisa só: como ele vai implantar a rede de forma barata, eficiente e segura, que ele consiga monetizar o investimento mais depressa possível para que ele possa fazer a milha seguinte, a onda seguinte de investimento. Essa é hoje a principal preocupação. O mercado hoje ele é muito demandante, está muito forte em qualquer lugar. Setor corporativo nas grandes cidades, nas periferias, nas áreas remotas, nas redes de transporte, as oportunidades estão aí a toda hora disponíveis. Então, o desafio das operadoras é realmente conseguir construir redes de forma segura, sustentável, para continuar a crescer, continuar a atender isso. E todo mundo já no radar que, olha, conectividade pura e simples não garante o meu presente, mas não garante o meu futuro. Então, no futuro, eu imagino que essas operadoras vão ser os transmissores desses avanços tecnológicos, por exemplo, para as médias empresas, oferecendo soluções de segurança, soluções de cloud, virando intermediários ou implantadores de aplicações básicas nas empresas. Então, eu vejo esse sistema que hoje se forma de operadoras competitivas evoluindo nessa direção. Mas hoje, eu diria, talvez nos próximos 2 anos, ainda temos um desafio muito grande de implantar rede. O Brasil é muito grande, é muito complexo, muito difícil, e aí fazer as opções corretas do ponto de vista de tecnologia, quais são os eletrônicos que eu posso colocar na rede, para que a minha rede, que eu possa prestar serviços fim a fim, que eu possa integrar com outras redes de outras operadoras com eficiência. Isso é o fundamental hoje. Me permite fazer só um comentário aqui. Muitas vezes nesses debates e, enfim, evolução, futuro, né, a gente fala dessas tecnologias que estão chegando, e a gente falou aqui, foco da Cisco, muito forte globalmente, por exemplo, o 5G. Né? O 5G ele vai ser um habilitador de muita coisa, não só da quantidade de banda, e como uma alternativa para você chegar com uma ultra banda larga na residência, como temas de IoT, baixa latência, uma série de coisas. Só que o 5G ainda tem um caminho para acontecer. Né? Existe um caminho de quem vai comprar as licenças, quem vai ter capital para implementar isso, fazer modelos de negócios que sejam viáveis, né, no Brasil, que a gente falou que tem um ARPU, né, uma receita para o usuário bastante baixa. Então, assim, a gente não tem nenhuma dúvida que vai acontecer. Só que está acontecendo, e amanhã, hoje, como é que eu ganho dinheiro? E aí que queria colocar um comentário que existem outras tecnologias que também estão presentes e evoluindo, que permitem, quer dizer, a começar a atacar essas oportunidades e endereçá-las agora. Né? Um exemplo que cada vez mais está sofisticado, de acesso não licenciado e cada vez mais eficiente, por exemplo, é o Wi-Fi. Né? Então, redes Wi-Fi, elas têm evoluído e continuam com um ritmo de evolução muito bom e que habilitam uma série de casos de negócio e modelos de negócio. Uma outra tecnologia que não é muita gente que conhece, ou muitas empresas ou operadoras que exploram, são tecnologias de um segmento que é chamado LPWA, que é o Low Power Wide Area. Né? Então, por exemplo, a Cisco oferece tecnologias num segmento que é chamado LoRa, onde você, por exemplo, com uma antena, numa frequência não licenciada, você consegue, eventualmente, cobrir um raio de 30 a 40 quilômetros. Então, não é para uma aplicação de banda larga, mas é para um segmento de IoT, onde você precisa, com um dispositivo, mandar algum tipo de comunicação e fazer uma automação de um processo.
é extremamente eficiente. Então, não é algo que você vai precisar montar uma mega estrutura e você consegue um investimento menor. Aí, o diferencial não é só a conectividade, é qual o modelo de negócios que você vai colocar em cima disso. Por isso, a gente acho que tem que começar a abrir mais a cabeça de verticalizar as ofertas e ser mais específico para a necessidade de cada tipo de empresa e cada tipo de cliente. Eu acho que tem um tema que a gente acabou não entrando aqui, que é a questão de financiamento, né? E eu queria saber um pouco de vocês também, até como política pública, né? Se de repente falta algum instrumento para financiar essas redes. Eu vou comentar assim, também o financiamento, obviamente, o capital é um dos habilitadores, né? E eu vou já em seguida comentar um pouquinho, acho que é um pouco óbvia a minha resposta que eu vou dar, mas além do capital, a gente tem educação e inovação, né? Então, o que a Cisco vê como principal responsabilidade nossa para ajudar nisso, né? É trazer para o Brasil inovação e educação. Então, assim, ter um centro de inovação aqui, fomentando empresas locais e para os modelos de negócio locais, porque muitas vezes o modelo de negócio que funciona do outro lado do mundo não é o mesmo para cá. A necessidade da empresa aqui não é a mesma, né? E existe um potencial, vamos dizer, o brasileiro é bastante criativo para formatar e criar aplicações. Então, centro de inovação, educação, tudo que a gente está falando, ele passa por redes ou infraestruturas cada vez mais abertas. Então, a gente está saindo de um mundo de hardware para um mundo de software. Todo mundo que está envolvido nisso, seja o cliente final, a empresa, seja a operadora, ela vai ter que ter um nível de capacitação muito maior, né? Então, a gente vê que é uma responsabilidade também dentro do segmento do fornecedor, no caso a Cisco, com Network Academy, etc. Agora, tem o lado do dinheiro, né? Também. Então, assim, a gente vê isso como flexibilização dos fornecedores em modelos de negócios, né? Modelos de negócios com remunerações diferentes, né? Onde você muitas vezes não faz todo o investimento de uma vez, você tem modelos com pagamentos recorrentes, principalmente o que está indo para a nuvem. Agora, também, não querendo jogar só a responsabilidade para o governo, né, que também parte é nossa, mas também precisa de um fomento, principalmente quando a gente fala de infraestrutura, na parte de capital, né, porque muita coisa é nuvem, mas tem coisa que é física, né, que você precisa fazer e construir a rede. Mas é uma responsabilidade de todos, né, e acho que os fornecedores têm que cumprir a parte deles também. E, Rubens, como você vê essa questão aí de desafios de financiamento do investimento? Eu vou fazer o link naquela pesquisa que eu havia comentado. Bom, o Brasil está num intermediário em desenvolvimento, né? Ele não é um país que está iniciando, é um país que já está num processual. Mas o fato é que para que você continue trazendo essas várias possibilidades que a gente falou aqui, seja serviços em nuvem, seja aplicações, você tem que ter conexão para as pessoas. Se as pessoas não conectam, você já começou errado. Sem conexão, você não faz nada, né? Então, a gente tem percebido muito nos últimos anos, a gente tem trabalhado também nesse segmento, com o governo principalmente, a Anatel e outros órgãos aí, dessa parceria público-privada, né? Existe uma regulamentação nossa, né, falando aí de 20 anos, todo mundo está comemorando 20 anos esse ano, a Huawei 20 anos de Brasil, 20 anos de privatização, né? 20 anos da FutureCom, por exemplo, esse ano. O que aconteceu? A gente tem uma legislação tanto quanto ainda de 20 anos atrás, né? E as redes hoje não são de 20 anos atrás. Então, essa parceria público-privada, por exemplo, em municípios que existem uma dificuldade maior de você conseguir chegar com uma banda larga, né, de qualidade, ou minimamente suficiente para um serviço de qualidade, tem que ser municípios que têm que ter uma facilitação do governo, seja exonerar, né, o imposto, seja ele construir ou ele facilitar essa infraestrutura, né, realmente buscar essa parceria. A gente puxou um pouco aqui a questão tributária, porque é algo que a gente já convive hoje. Mas as operadoras do mercado vivem do retorno de investimento. Ninguém vai investir no local que ele tem uma taxação muito alta. Então, se você pega, por exemplo, o custo de você vender uma tecnologia de banda larga em São Paulo ou, por exemplo, em Manaus, é diferente.
São estados diferentes que aplicam impostos diferentes. A gente consegue variar de 30% a 54% de imposto no Brasil. E o que é o fato no Brasil? Isso vem do Sinditele Brasil, das operadoras que me apresentaram. Eles falam assim, olha, o mais incrível, aonde a região que tem mais necessidade é onde tem o maior imposto. Então, aonde você vê o maior investimento? Nos principais grandes centros. Então, quem está de olho lá para ajudar esse pessoal? Em vez de você varrer, igual a gente comentou, você está aumentando o imposto lá, num mercado que não é atrativo, que tem uma distância muito grande da questão da conectividade e vai gerar um custo maior. A operadora não vai lá. É fato. Ele tem que justificar para o stakeholder dele, para o shareholder. Não tem como. Ele tem que justificar para o acionista dele. No fundo, o cara tem que estar com a conta positiva. Né? Então, acho que assim, é fundamental essa parceria público-privada, entender esse contexto. Eu vou pegar mais um ponto só importante, por exemplo, desse contexto. Espectro. Existe uma organização, vamos dizer assim, de várias entidades mundiais, Brasil, né, participa também, de até transformar essa política. Hoje você investe para comprar um espectro, uma fatia do ar, né? 1 bilhão, por exemplo, de reais. Então, o que o pessoal tem trabalhado muito forte no mundo? Não é que não custe 1 bilhão, mas vamos flexibilizar, vamos transformar esse 1 bilhão em investimento, ao invés de ser 1 bilhão para os cofres públicos, né? Então, assim, existe essa tentativa também, e o governo tem que chegar a isso daí. Porque 1 bilhão de reais para cada operadora, por exemplo, para comprar uma fatia do ar, ele investiria muito numa rede celular ou numa banda larga fixa, por exemplo. Né? Esse tipo de atitude que a gente tem que ter. Vamos varrer. Então, João, antes de a gente encerrar aqui, eu queria saber de você também o que você considera principal para desatar o nó do investimento. Olha, essa questão do financiamento é absolutamente crítica e seria super bem-vinda financiamentos públicos convencionais, dos bancos públicos, de parcerias públicas e privadas, mas no arcabouço jurídico e no estilo de fazer negócio no Brasil, isso tudo é muito complicado e tudo a mais longo prazo. O que a gente percebe hoje é que esse mercado ele está atraindo outros investidores, outra categoria de investidores. Então, por exemplo, fundos de private equity. Eles têm investido consistentemente nas operadoras competitivas, e isso dá uma alavancagem. Algumas operadoras, até pouco tempo desconhecidas, hoje estão recebendo dinheiro de verdade. Não vamos falar em cifras, mas nós estamos falando de dinheiro de verdade, investimentos substanciais. Nós estamos vendo outras empresas de infraestrutura, por exemplo, adquirindo redes, também pagando valores elevados por redes já instaladas. Então, mostra que temos uma percepção generalizada do potencial desse mercado. E aí o dinheiro começa a fluir de outras fontes não convencionais. Claro que quem são hoje os grandes parceiros do investimento das operadoras competitivas? Seus próprios acionistas, os fornecedores. Então, quando uma Cisco faz uma oferta de toma um equipamento aqui, vai me pagar em 40 meses, isso é uma maravilha. Eu ouço isso, os operadores acham que ela não tem essa outra. Tem o da Huawei, tem de outros fornecedores que também cumprem o papel que os bancos preferem não fazer. Os bancos já não querem se aborrecer com esse tipo de coisa, já ganham muito em outras coisas, não se metem nisso. Os fornecedores acabam suprindo essa lacuna. Fornecedores, fundos de private equity, e mais adiante a gente espera esses arranjos de PPPs fluindo de uma maneira mais eficiente e algum dia os governos vão entender que telecom não é para arrecadar hoje, é para plantar e arrecadar mais lá na frente. Então, pela nossa conversa aqui, a gente viu que existe demanda, existe tecnologia, e aí, apesar dos entraves tributários, regulatórios, dificuldades de investimento, então eu vou agradecer a presença do Hugo Baeta, da Cisco, do Rubens Milito, da Huawei, do João Moura, da Telcomp. Eu sou Renato Cruz, editor do InovaJor. Muito obrigado. Obrigado.